relata o que se passa com ele, lendo o Livro dos Espíritos, num deserto do Saara. Decreto do prefeito de polícia sobre a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que contou com a ajuda do senhor Dufour, que era o pai de Hermance Dufour. O senhor Poitevin era um aeronauta. Aeronauta naquela época viajava de balão só. E ele faz relatos sobre os episódios, né, da aeronáutica naquela época, como tentar, a dificuldade para tentar dirigir o balão, o que seria da aeronáutica depois. E relata que ele mesmo sendo um aeronauta brilhante, na parte técnica ele não queria saber de nada. Ele não se envolvia com a parte técnica. Curiosidades, né? O Livro dos Espíritos entre os Selvagens é o relato de um homem que vive entre os aborígenas do Peru e que fala a respeito do Livro dos Espíritos, o que aconteceu no Livro dos Espíritos com relação ao contato que ele teve com os, entre aspas, selvagens. É um relato bonito, que os selvagens falam, olha, então nós entendemos, segundo o seu livro, que todos nós somos irmãos. E é isso que nós já pensávamos, né? Então hoje, nós não vamos agredir nenhum branco, porque o branco pode ter sido um índio no passado, né? E o índio hoje pode ser um branco no futuro. Então, ele relata isso para que Kardec compreenda. Uma das páginas mais bonitas, propagação do Espiritismo. E aqui já era uma previsão de Kardec sobre a doutrina espírita. Pode-se assinalar a propagação do Espiritismo em 4 fases ou períodos distintos. Primeiro, da curiosidade, que era aquilo que já ocorria na época, as mesas girantes, os fatos maravilhosos, entre aspas. O da observação, na qual entramos e que pode se chamar o período filosófico, é o que o Kardec fez, de pegar o ensinamento a partir daquelas manifestações. E aí Kardec já prevendo adiante, virão em seguida o período da admissão, na qual o Espiritismo tomará uma categoria oficial entre as crenças universalmente reconhecidas. É isso que ocorre hoje. E finalmente o quarto, o período de influência sobre a ordem social, e será então que a humanidade, sob a influência dessas ideias, entrará em um novo caminho moral. Essa influência desde hoje é individual. Mais tarde agirá sobre as massas para o bem geral. Já está acontecendo isso? Já está acontecendo isso. Nós vemos os vários segmentos religiosos já compartilharem grandes coisas que a doutrina espírita fala, né? Já estão recebendo, já está se mesclando. Ou seja, o período de admissão para nós já ocorreu. É hora de nós, que entramos nesse período de admissão do Espiritismo, como algo dentro de nós, definitivo, trabalharmos na mudança dos ambientes, na mudança do mundo como um todo. E vamos finalizar, para não invadir na hora do Roberto, né? Algumas homenagens. Então, antes de falarmos de homenagens, conseguimos entender o porquê da revista espírita? Falar do conteúdo não daria, são 12 livros. 12 livros editados por Kardec. De lá para cá continua existindo a revista espírita. Mas, no nosso idioma, os 12 livros, né? Falar do conteúdo era impossível. Falar do significado da revista, o que ela fez pela doutrina, o que ela pode fazer por nós no entendimento maior da doutrina, para que a gente possa compreender a doutrina de uma forma cada vez mais ampla, mais clara, mais bonita. Compreender os livros básicos da doutrina, até isso ela nos auxilia para que a gente tenha essa visão maior. Então, essa revista teve a sua razão de ser. Era a terceira grande revelação que precisava contar com a participação de todos. E todos que se interessaram, obviamente, participaram dessa doutrina, da criação da doutrina. E como é uma doutrina inacabada, nós ainda participamos dela, né? De que forma? Cada um escrevendo a sua própria revista, através da participação na sociedade, através dos exemplos, através do trabalho nosso, dos diversos segmentos que a vida nos dá como oportunidade para fazer. E aí a importância, então, da revista espírita. Vamos fazer algumas homenagens. Uma delas, Amélie Gabrielle Goudet, a esposa de Kardec.
Os relatos falam que Kardec levou sozinho a revista. Diz que por detrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Impossível não ter o dedo de Amélie Gabriel naqueles trabalhos, né? O suor, a transpiração de Amélie naqueles trabalhos durante 12 anos de Kardec. Companheirismo, colaboração, amor, dedicação, cumplicidade naquilo que Kardec fez. Então, quando falamos que Kardec, maravilhoso, fez tudo, e foi, ela, maravilhosa, maravilhosa, tanto quanto ele. E às vezes a gente se esquece dela, né? Às vezes é um nome tão pouco falado, né? Amélie Gabrielle Goudet, que na partida de Kardec, de volta para a espiritualidade, assume ela a revista espírita. Ela que leva adiante. Então, homenagem a Amélie Gabrielle Goudet. Em seguida, assume a revista Pierre Gaëtan Lemarie. Aí já é um nome mais conhecido, né? Amélie parece que fica meio esquecida. Problema de machismo ainda, né? Esquece as mulheres. Pierre Gaëtan Lemarie, um dos pioneiros do espiritismo e colaborador direto de Kardec. Ele levou a revista. Ele foi um colaborador fantástico. Ele se envolveu, acabou se envolvendo num episódio que é chamado de Processo dos Espíritas. Ele, como editor da revista espírita, ele acabou publicando fotos que um fotógrafo chamado Eduardo deu para ele. E ele confiava nesse Eduardo, né? Ele tirava de fato fotos na época de espíritos, mas esse Eduardo pisou na bola e andou forjando algumas fotografias. E Lemarie, inocentemente, publicou essas revistas. E a comunidade religiosa da época, os interesses, né, católicos da época, moveram todo um processo para que viesse a ser incriminado. Olha, charlatão, publicando fotos montadas, trabalhadas, olha aqui. Então, fez-se todo um processo. Nesse processo, Lemarie foi condenado e foi preso. E quando ele estava indo para a prisão, deram um jeitinho de fazer com que ele pudesse, entre aspas, sair da cadeia. Olha, nega tudo, né? Admita, fala que você, ou seja, nega a tua consciência, né? Admita que você publicou, sim. Ele falou, não, jamais vou violentar a minha consciência. E ficou 1 ano e tanto preso. Inocentemente. Inocentemente. Porque o fotógrafo disse que havia compactuado com Lemarie para publicar aquelas fotos. O que era mentira. Ele o fez na boa fé, na confiança que tinha. E se falamos que esquecemos um pouquinho de Amélie Gabrielle Goudet, às vezes nos esquecemos totalmente de Marina Duclos Lemarie, que é a esposa de Pierre Gaëtan Lemarie. Essa mulher, esposa de Pierre Gaëtan Lemarie e lutadora da causa espírita. No processo dos espíritas, seu marido foi preso. Ela lutou feito uma leoa para a causa espírita, para provar que seu marido era inocente, que a doutrina não tinha nada a ver com aqueles enganos. Enfim, foi uma lutadora incansável. E que a história tão pouco fala de Marina Duclos Lemarie. Ela, uma grande batalhadora. E continuou os passos do seu marido após o desencarne dele. Ela, a gente tem que ter todo o respeito, todo o carinho, toda a atenção para com Marina. O processo dos espíritas. Ele ficou preso por 1 ano, mais que 1 ano. Alegação, fraude em fotos de espíritos, publicada pela revista Espírita e tiradas pelo fotógrafo Eduardo Bouguer. Posteriormente, Eduardo Bouguer, num certo ponto, fala, lastimo isso depois do processo. E nesse processo, inclusive, o juiz destratou Amélie Gabrielle Goudet, maltratou a viúva de Kardec. Lastimo, pois, haver dito na minha fraqueza o contrário da pura verdade, renunciando eu à minha mediunidade e peço perdão a Deus por este ato que deploro, pois que ele serviu para incriminar um homem estimável, cuja boa fé se tornou suspeita com as minhas afirmações. Ele pedia desculpas a Pierre Gaëtan Lemarie.
Essa é a Revista Espírita. Para a gente entender um pouquinho. E que a gente se sinta agora motivado a lê-la. Ler a doutrina espírita para enriquecer tudo aquilo que a gente já conhece, mas que dá para saber sempre um pouquinho mais. Espero que a gente possa ter passado um pouquinho do que é a doutrina, mas conhecer só ler. Tá?